Essa é a história de Terá. Ele gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló e morreu antes de seu pai Terá, no território de sua família, Ur dos Caldeus. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. E hoje temos pela frente um daqueles textos que, à primeira vista, pode parecer um verdadeiro desafio para a nossa paciência. Sem dúvida. Aliás, para quem nos ouve, vamos imaginar a seguinte situação. Nós estamos confortavelmente sentados numa daquelas salas de cinema escuras a ver um filme épico. Uma daquelas superproduções monumentais com 3 horas de duração, repletas de catástrofes naturais, explosões, cidades a cair, multidões em pânico. Um autêntico caos ensurdecedor. Um verdadeiro filme de ação em câmara lenta, não é? Exatamente. O clímax absoluto. Mas, de repente, mesmo a meio do filme, a ação para por completo. O ecrã fica estático e a câmara foca-se, imaginemos, durante 10 minutos intermináveis, numa folha de cálculo, uma daquelas tabelas apenas a listar nomes de famílias, filhos, pais e idades. Acho que a maioria das pessoas sairia da sala de cinema a achar que houve um erro colossal na realização. Claro, parece um erro crasso, uma quebra de ritmo que não faz qualquer sentido do ponto de vista narrativo. Mas a verdade surpreendente é que é precisamente isto que acontece no livro de Gênesis, mais concretamente no capítulo 11. É uma transição que choca, de facto, qualquer pessoa que esteja a ler o texto com um mínimo de atenção aos detalhes. Porque o autor bíblico arrasta-nos de forma brusca. Ele tira-nos do turbilhão global e barulhante da Torre de Babel e atira-nos diretamente para a quietude de uma árvore genealógica. Focando-se apenas num homem chamado Sem e no seu filho Arfaxade. Pois, e à primeira vista parece apenas um trecho burocrático e sem vida. Aquela secção que a maioria das pessoas salta rapidamente para chegar à próxima grande história com Abraão. Mas repara, é precisamente para não saltarmos essa parte que estamos aqui hoje. A nossa missão em conjunto neste estudo é dissecar o que parece ser apenas uma lista monótona. Nós queremos puxar este fio condutor para revelar como estes versículos, os versículos 10 e 11, são, na verdade, um cabo de aço teológico. Um cabo inquebrável, digamos assim. Exato. Um elo inquebrável que liga o caos absoluto do dilúvio e a arrogância humana em Babel diretamente à promessa messiânica. E para nos guiar nesta exploração, vamos apoiar-nos, claro, no texto bíblico, mas também na visão de grandes pensadores como John Wesley, Ellen G. White e Gerhard von Rad. Cada um desses autores oferece-nos uma chave diferente para destrancar o significado profundo desta passagem. E para começar a perceber a genialidade do texto, nós temos de analisar primeiro o contraste estrutural. Onde é que nós estávamos antes do versículo 10? Estávamos na planície de Sinar a tentar construir uma torre gigante. Exatamente. Nós tínhamos acabado de sair de Babel, o mundo inteiro estava reunido a tentar construir uma torre que tocasse os céus e usando o quê? Tijolos e betume. Havia uma ambição desmedida, havia aquele ruído constante de grandes construções em andamento. E depois, claro, vem a confusão das línguas e a dispersão violenta da humanidade pela face da Terra. É um cenário de caos, de julgamento divino e de uma fragmentação social total. E o que é curioso aqui é que, subitamente, o autor interrompe esse ruído global para nos fazer entrar, de forma silenciosa, na sala de estar de uma única família. E isso obriga quem estuda a Bíblia a questionar qual é a real intenção literária por trás desta travagem a fundo. O autor está deliberadamente a usar o silêncio e a rotina monótona desta família de Sem como um contraponto direto ao barulho e à vaidade do resto do mundo. Isso é fascinante. É como se a narrativa estivesse a dizer que a verdadeira obra, aquela que importa para a eternidade, não está nos grandes monumentos, mas nas coisas pequenas. Mas há uma palavra específica no hebraico que marca essa transição, não é? Sim. E é uma ferramenta literária muito poderosa. A palavra hebraica é toledot. O texto original diz Elei toledot Shem. Nós traduzimos isto geralmente por estas são as gerações de Shem. E essa palavra vem de onde, exatamente? A palavra toledot deriva da raiz hebraica yalad, que significa gerar ou dar à luz. E o detalhe mais impressionante aqui é que esta é precisamente a 10ª vez que a palavra Toledot aparece em Gênesis. Não é de todo um acidente ou uma coincidência. Ou seja, é um marcador estrutural, um pilar do livro. Sem dúvida. O autor está a usar esta fórmula de forma intencional para ancorar a história.
tem a função de estabilizar a narrativa. Enquanto o mundo lá fora se desfaz em fragmentos e em línguas incompreensíveis, o texto coloca uma espécie de âncora e afirma que a linha da promessa permanece segura e totalmente intacta. Portanto, enquanto a humanidade tenta fazer um barulho colossal em Babel, Deus decide trabalhar no silêncio de uma família comum. Isto faz-nos pensar imenso na nossa vida diária. Nós vivemos obcecados com o ruído, com os eventos globais, com as grandes notícias que dominam os ecrãs e as conversas. E esse ruído distrai-nos constantemente de onde a verdadeira ação espiritual está a ocorrer. É o que podemos chamar da teologia do silêncio e do ordinário. E a ironia profunda deste texto, que é talvez um dos meus pormenores favoritos, revela-se quando nós olhamos com atenção para o nome do homem que encabeça esta lista. O nome? Sem. Ora bem, a palavra hebraica Shem traduz-se literalmente por nome, ou renome, ou reputação. Exato. Nome. E agora pensa, o melhor, vamos recordar o que estava a acontecer no início deste mesmo capítulo 11. Qual era o grande objetivo dos construtores da Torre de Babel? Eles disseram algo como: vamos construir uma cidade e uma torre e vamos fazer um nome para nós mesmos. Eles queriam, no original, fazer um Shem. Eles queriam forjar a sua própria glória eterna, a sua própria reputação inabalável, através da arquitetura monumental. Eles acreditavam que aquele esforço humano coletivo, aquela rebelião arrogante, lhes daria a imortalidade do renome. E fracassaram de forma quase patética, não é? Ao ponto de nem sequer conseguirem entender as palavras que o vizinho do lado estava a dizer. Perderam a comunicação básica. Fracassaram miseravelmente. E o que faz o autor bíblico logo a seguir essa queda monumental? Ele apresenta-nos a linhagem de um homem chamado, literalmente, Nome. É de uma ironia narrativa brilhante, quase dolorosa para quem se acha dono do mundo, como os construtores de Babel. Aqueles que tentaram desesperadamente construir um nome para si mesmos, através do poder do betume e da pedra, acabaram espalhados, esquecidos no meio da poeira da história. E a salvação da humanidade vai, na verdade, passar por um homem que já se chama Nome, mas que não construiu torre nenhuma. É o contraste absoluto entre a vaidade de tentar fabricar glória à força e a virtude de simplesmente a receber através da fidelidade silenciosa. Sem não tentou construir um grande império, ele simplesmente confiou. Querem ser conhecidas por toda a gente hoje, mesmo que amanhã sejam esquecidas. Sem, pelo contrário, representa a construção de um legado profundo, duradouro, mas totalmente fora dos holofotes e das modas passageiras. Uma excelente analogia. E mais ainda, este legado do Sem não se constrói no espaço de uma revolução imediata. Constrói-se ao longo de muito tempo. O texto bíblico faz questão de ancorar este nome numa linha temporal com um rigor absoluto. Porque logo no versículo 10, a narrativa diz que Sem gerou Arpaxade 2 anos depois do dilúvio, tendo Sem 100 anos de idade. É aqui que a matemática do texto ganha uma precisão cirúrgica, porque muitas vezes quem lê estas passagens mais antigas pode pensar que estes números são apenas arredondamentos míticos ou vá símbolos vagos de um passado distante. Mas os dados batem certo de forma milimétrica. Batem certo, sim. Nós podemos cruzar esta informação com capítulos anteriores. Se formos ao capítulo 7, o texto diz-nos que Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Ora, se Sem tinha 100 anos exatos 2 anos após o dilúvio, isto significa de forma inequívoca que Sem nasceu quando Noé tinha à volta de 502 anos. A consistência interna da narrativa é impressionante. É como se o texto estivesse blindado. O autor não está, de forma alguma, a contar uma lenda nebulosa que aconteceu num tempo muito distante e imaginário. Ele está a fornecer factos, coordenadas históricas concretas que nos dizem que esta fé está enraizada na história real. Certo, mas há aqui um pormenor que sempre me deixou a pensar e que subverte essa mesma lógica natural e histórica que descreves. Compreendemos a precisão matemática e a ironia brilhante do nome, mas por que é que a Câmara foca exclusivamente em Sem para transportar esta promessa tão vital? E porquê a dúvida? Porque Sem nem sequer era o primogênito. Se olharmos para as indicações ao longo de Gênesis, percebe-se que Jafé era o irmão mais velho. E nós sabemos bem que, no contexto da antiguidade, ser o filho mais velho era tudo, o que torna este foco narrativo extremamente surpreendente. Porque é que Deus decide ignorar completamente a biologia natural e focar neste filho em particular? Essa questão leva-nos a um dos temas mais recorrentes de toda a Bíblia. A quebra sistemática das expectativas humanas. É a sobreposição da graça divina sobre a ordem natural das coisas. Nós temos de nos lembrar que, para a mentalidade antiga, o filho mais velho
recebia o direito à primogenitura, recebia uma porção dupla da herança familiar e, claro, o direito indiscutível de liderar a tribo. Mas o texto ignora tudo isso. Completamente. Ignora o Jafé para estabelecer o que muitos estudiosos chamam de a prioridade da aliança. O que, convenhamos, para um leitor no mundo antigo, devia ser profundamente desconcertante. Era a desconstrução, ou melhor, a obrigação de se dissecar todo o sistema de mérito humano. Geralmente, na história, a força ou a ordem do nascimento ditam as regras. Mas aqui, a graça passa por cima de tudo. O que é que John Wesley diz sobre esta aparente falta de lógica na escolha do Sem? Wesley, nos seus estudos minuciosos sobre os capítulos 5 e 11, sublinha algo maravilhoso. Ele diz que Sem recebe este destaque exclusivo, não por ser o mais apto ou o mais forte, mas apenas porque é através dele que a aliança será estabelecida. Wesley recorda que, no capítulo 9, o Senhor é explicitamente invocado como o Deus de Sem. Uma designação muito específica. Sim, e a conclusão do Wesley vai ao cerne do Evangelho. Ao colocar Sem em primeiro lugar na narrativa, o autor está, na verdade, a colocar o Messias em primeiro lugar. Porque é da descendência de Sem que viria o Cristo, que é a cabeça, e a Igreja, que é o corpo. Isso muda toda a nossa leitura destas listas. De repente, a lista não é sobre quem viveu mais tempo ou quem teve mais poder. É um mapa. É sobre quem carrega a promessa da redenção. Exato. E o Wesley vai ainda mais longe. Ele observa o destino das outras nações da Antiguidade. Pensemos nos grandes impérios antigos, que construíram arquivos colossais e ergueram monumentos eternos. Todas essas nações perderam as suas linhagens pessoais. Perderam-se na poeira dos séculos. No entanto, os registros do Antigo Testamento e estas genealogias do povo da Aliança foram preservadas na história com um propósito. Que era traçar o caminho imaculado até à chegada do Messias. Precisamente. O silêncio e a monotonia destas listas foram, afinal, o método escolhido para proteger o caminho da salvação, enquanto o mundo à volta deles desmoronava e mudava de dono. Isso subverte tudo o que achamos que torna alguém ou alguma coisa importante. Nós, hoje em dia, avaliamos o valor com base na precedência, no número de seguidores, em quem grita mais alto ou em quem tem o maior direito biológico ou social. Babel tentou isso com a sua torre gigante. Jafé até tinha o direito biológico, mas a aliança move-se através da graça, não do mérito. Uma graça soberana. Mas repara numa coisa. Quando continuamos a ler o texto para além do versículo 10, vemos que esta linhagem, embora esteja protegida por essa graça soberana, não está de todo imune à realidade dura do mundo. A vida estava a ficar cada vez mais difícil para eles. Sim, entramos agora num ponto de viragem sombrio da narrativa. Se olharmos com atenção para as idades com que estes homens morriam, notamos um colapso quase assustador. Como referimos, Sem viveu uns impressionantes 600 anos. Mas o seu filho, Arfaxad, vive apenas 438. É logo uma quebra enorme. E o filho seguinte? Salá viveu 433 anos. Eber viveu 464, o que foi um ligeiro aumento, mas a queda retoma de forma brutal a partir daí. Peleg vive 239 anos. E quando chegamos a Naor, que é o avô de Abraão, já perto do final desta lista genealógica, ele vive apenas 148 anos. A longevidade cai a pique a cada nova geração que nasce. É um declínio vertiginoso. Se fizermos as contas, nós damos de caras com uma tragédia silenciosa no meio desta folha de cálculo antiga. Com a esperança de vida a diminuir tão rapidamente, isto significa que Sem, que viveu 600 anos, acabou por viver mais tempo do que muitos dos seus próprios descendentes. Ele enterrou várias gerações da própria família. Exato. Ele deve ter visto bisnetos e trinetos a nascerem, a envelhecerem rapidamente e a morrerem perante os seus olhos. Como é que explicamos esta degradação biológica tão agressiva num mundo que, na teoria, tinha acabado de ser purificado e recomeçado após o dilúvio? Para entender o mecanismo físico e ambiental por trás disto, a perspectiva da autora Ellen G. White é fundamental. No seu clássico Patriarcas e Profetas, mais concretamente no capítulo 8, ela oferece-nos uma explicação que liga, de forma muito coerente, a teologia ao ambiente natural pós-dilúvio.
Ela argumenta que esta diminuição drástica não deve ser lida como um castigo divino arbitrário que caía sobre a cabeça de cada criança que nascia. Não era um raio a cair do céu para lhes encurtar a vida. Não, de forma alguma. Reflete antes as consequências naturais acumuladas num planeta que foi drasticamente alterado pelas águas e pelas convulsões tectónicas do dilúvio. Ou seja, o ecossistema original colapsou por completo e o corpo humano começou a pagar a fatura desse colapso climático. Precisamente. O clima mudou com uma severidade extrema. As condições atmosféricas outrora perfeitas já não existiam. A própria base alimentar da humanidade sofreu adaptações pesadas. O ambiente passou a ser um lugar hostil. O que Ellen G. White descreve é, no fundo, o princípio da entropia a acelerar na biologia humana. A separação crescente do plano original do Criador e o peso da degradação ambiental começaram a destruir a vitalidade do corpo. O corpo humano cedeu sob o peso de um mundo fraturado. É fascinante, mas também introduz aqui um paradoxo que admito que me faz confusão. Se a humanidade estava a degradar-se fisicamente tão depressa, com o tempo de vida a encolher geração após geração num ambiente tão duro, como é que o plano de Deus não colapsou com eles? É uma excelente questão. E isso leva-nos diretamente ao pensamento do teólogo Gerhard von Rad. Anteriormente falámos sobre como a matemática prova que o texto é um registro histórico fidedigno, mas von Rad tem uma tese complementar. Ele defende que as listas de Gênesis 11 não são apenas registros de arquivo poerentos, mas sim uma enorme confissão teológica. Mas espera, não há aí uma contradição? Ou seja, afinal, isto é um facto histórico documentado com números exatos ou é uma metáfora, uma confissão teológica construída muito mais tarde só para passar uma mensagem? É uma provocação intelectual muito válida, mas a verdade é que não existe qualquer contradição. O que existe é uma sobreposição de propósitos. Von Rad não está de modo algum a negar a historicidade da genealogia ou a exatidão dos números. O argumento dele centra-se na intenção do autor bíblico ao colocar ali estes dados. No mundo antigo, sublinhe-se, ninguém gastava papiro ou pergaminho a registar centenas de nomes a não ser que houvesse um propósito vital. Tinham de ter uma razão muito forte. Sim, e ao condensar séculos de nascimentos e mortes nesta lista, o que o autor está a dizer a quem lê é algo do género. Olhem bem para estes números. A morte está a avançar a passos largos. A vitalidade humana está a ser esmagada. Mas reparem, a cada nome que se sucede, a promessa da aliança sobrevive. Estou a perceber. A teologia não está a inventar a história para parecer bonita. A teologia está a pegar nos factos difíceis da história e a mostrar-nos o propósito por trás deles. Exato. Von Rad afirma que estas genealogias funcionam como verdadeiras pontes narrativas. A história sagrada tem um destino muito claro a cumprir. Portanto, quando lemos que Sem gerou Arfaxad e Arfaxad gerou Salá e Salá gerou Eber, nós não estamos a ler burocracia. Estamos a ler o relatório oficial de uma vitória teológica. Cada verbo gerou é um triunfo esmagador da vida contra a morte. Um triunfo da ordem de Deus contra um planeta em ruínas que tentava engolir a frágil humanidade. Incrível. Sabes, esta visão de trunfo contra todas as probabilidades lembra-me as aulas na escola bíblia. É tão frequente ver as pessoas, até mesmo professores experientes, a passarem os olhos a correr por estas listas porque acham monótono ou porque tropeçam na dificuldade de pronunciar nomes como Arfaxado ou Peleg. Mas, à luz desta nossa análise detalhada, a imagem que me vem à mente é muito mais dramática. É como assistir a uma corrida de estafetas extrema. Uma corrida de estafetas? Sim. Quem nos ouve pode imaginar uma corrida onde, a cada volta, a pista fica mais lamacenta, o ar fica mais gélido e os atletas têm os pulmões cada vez mais fracos. A longevidade cai, a força diminui. No entanto, o testemunho que passa de mão em mão, aquele bastão da corrida, não é um simples pedaço de madeira. É a promessa da salvação humana. E por mais que as pernas daqueles homens tremessem a cada nova geração, por menos anos que vivessem, eles nunca deixaram cair o testemunho ao chão. Eles garantiram a todo custo que a aliança chegava às mãos da geração seguinte. Essa imagem ilustra perfeitamente a tensão do texto. E o mais belo disto tudo é que eles não passaram esse testemunho através de grandes atos heróicos de que o mundo se lembra. Não existem águas do mar a abrir-se nestes versículos. Não há fogo a descer do céu, nem grandes discursos para multidões.
Então, como é que eles seguraram a promessa divina? Vivendo a sua vida com fidelidade, casando, tendo os seus filhos, ensinando esses filhos a adorar de forma genuína o Deus de Sem e lidando com as exigências duríssimas de uma vida agrária num mundo pós-cataclismo. O facto maravilhoso de a promessa messiânica ter sobrevivido não nos luxuosos palácios da Babilónia, mas através da rotina diária, silenciosa de criar filhos em tempos difíceis e leva a providência divina a um nível extraordinário. É a fidelidade no lugar secreto. E isso obriga-nos naturalmente a puxar toda esta reflexão teológica antiga diretamente para a nossa realidade, para o chão da nossa vida prática hoje. Porque o fio inquebrável da fidelidade de Deus atravessou o caos das águas mortais do dilúvio, atravessou a arrogância e o ruído da Torre de Babel, resistiu ao declínio da saúde humana e conseguiu chegar perfeitamente intacto de Sem até Abraão, de Abraão até ao Messias e do Messias, através dos séculos, chegou até nós hoje. Chegou a nós, sim, e a grande aplicação prática de tudo o que analisamos hoje é confrontarmos-nos com o nosso próprio lugar na corrida. O texto bíblico não permite que fiquemos apenas como espectadores na bancada. Interpela cada pessoa que escuta a questionar-se em que linhagem espiritual ou genealogia de influência é que estamos nós inseridos hoje. E ao olharmos para trás na nossa própria vida, que fios de graça recebemos daqueles que caminharam antes de nós? Aquelas pessoas que, mesmo com as suas falhas e num mundo caótico, nos passaram o testemunho. E mais importante ainda, nós somos os corredores que têm o testemunho na mão neste preciso momento. E a nossa responsabilidade não se limita a olhar para o passado com gratidão. Temos de questionar com enorme seriedade qual é o nível de intencionalidade com que estamos a passar este bastão a quem se segue na pista. Que herança espiritual estamos nós a transferir ativamente para as pessoas que influenciamos todos os dias? Para as nossas próprias gerações, sejam filhos, amigos ou a comunidade à nossa volta. Porque, exatamente como aprendemos no texto que dissecamos, a verdadeira transmissão da fé raramente acontece nos grandes palcos ou nos eventos que geram manchetes. Acontece na persistência invisível e quase monótona da nossa rotina. E é exatamente com essa ideia que quero terminar a nossa reflexão de hoje. Quero deixar um pensamento provocativo, um desafio final para cada pessoa que escuta levar consigo e ponderar profundamente ao longo da semana. Um pensamento para nos acompanhar, sem dúvida. Exato! Se o Criador do Universo, Deus Todo-Poderoso, escolheu utilizar uma lista completamente silenciosa de pais e filhos, focando a salvação numa rotina familiar comum para preservar a promessa mais vital da história humana, e fez isto exatamente no mesmo momento em que superpotências erguiam impérios barulhentos e torres gigantescas que acabaram reduzidas a pó, que pequenos e invisíveis atos de fidelidade nas nossas rotinas de hoje estarão neste exato momento a construir um legado espiritual indestrutível, um legado que será capaz de resistir e durar muito mais tempo do que qualquer torre de Babel moderna que a nossa sociedade tenta desesperadamente construir. Porque, no fim das contas, a glória de Deus não precisa de torres que tentem rasgar as nuvens para brilhar. Ela manifesta-se com maior poder e consistência nas raízes silenciosas que sustentam discretamente a vida aqui no chão. Ficou desafio profundo para refletirmos juntos sobre as nossas próprias raízes. Agradecemos imenso a companhia de quem esteve connosco ao longo de mais este estudo da palavra e deixamos desde já o convite aberto para regressarem na nossa próxima análise detalhada. Até lá!